Lord of Mysteries, capítulo 160. Aproveitando a oportunidade. Terça-feira de manhã. Tendo concluído seu currículo de misticismo, Klein não procurou um canto sossegado para ler comparação de nomes antigos e modernos, ou compêndio de casos de falcões noturnos, e, em vez disso, ficou na sala de descanso para jogar cartas com Leonard, Kenley e Royal. Eu apenas disse ao Sr. Azik para criar uma oportunidade para eu tirar o artefato selado 3.0782. Ainda dependerá de minhas habilidades de improvisação para aproveitar a oportunidade. A mente de Klein não estava em suas cartas, então ele jogou terrivelmente. Ele perdeu 5 Sol em 1 hora e sentiu o aperto. Ele planejava se concentrar no jogo para recuperar parte de seu dinheiro. Depois que ele comprou vários ingredientes para os amuletos do Sol Ardente ontem à tarde, seu estoque privado de dinheiro foi reduzido para menos de 1 libra novamente. Além disso, ele tinha que pagar 2 Sol todos os dias pelo aluguel da carruagem para procurar a casa com a chaminé vermelha. Enquanto esperavam que Kenley embaralhasse as cartas, ele pegou a moeda de cobre à sua frente e a girou casualmente. De repente sentiu o olhar de Royale sobre ele, um olhar muito intenso. O quê? Klein primeiro ficou atordoado, depois olhou para a moeda de cobre que estava prestes a cair. Ela tem medo de eu trapacear com adivinhação? Estamos apenas jogando cartas entre nós. Temos que levar isso tão a sério? Ele de repente entendeu e jogou a moeda na mesa com uma risada seca. Nesse momento, Dan Smith bateu na porta e entrou. Ele olhou em volta e disse: Há uma situação na cidade Morse. Leonard, por favor, cuide disso. Cidade de Morse? Klein sentiu sua mente sacudir enquanto fingia perguntar com curiosidade. Capitão, que tipo de situação? Dan olhou e explicou. Recentemente, houve alguns casos paranormais na área. Em primeiro lugar, as pessoas ouviam soluços ao passar pelo cemitério e viam figuras vagas passando. Então, uma viúva encontrou seu falecido marido quando acordou para usar o banheiro no meio da noite. Ela quase desmaiou de susto. Além disso, havia um idoso que morava sozinho. Ele começou a ouvir passos pesados reverberando na casa o tempo todo. No entanto, o silêncio voltou a reinar no momento em que acendeu uma vela ou um lampião a gás. As pessoas da cidade são crentes na deusa. Então o padre local relatou a situação. Ninguém se machucou, e isso quase beira o nível de uma pegadinha. Deve ser o Sr. Azik. Klein usou uma expressão e um tom que havia ensaiado muitas vezes. Capitão, pode haver uma ligação secreta para esses casos paranormais acontecerem tão repentinamente. Nesta situação, a adivinhação pode fornecer uma pista importante. Acho que posso ajudar Leonard. Ao ouvir isso, os olhos verdes de Leonard imediatamente se fixaram em Klein. Ele aparentemente estava tentando encontrar pistas e vestígios do rosto de Klein. Dan assentiu primeiro, mas permaneceu quieto e hesitante. Quando Klein viu a resposta do capitão, ele imediatamente acrescentou. Algumas dessas coisas podem exigir magia ritualística para purificá-las. Faz sentido, Dan pensou e disse. Você e Leonard irão para Morse então. Sem que ninguém dissesse mais nada, ele acrescentou. Você não poderá comparecer ao treinamento de combate à tarde. Enviarei alguém para informar Gawain. Ufa, o primeiro passo está completo. Klein silenciosamente soltou um suspiro. Ele rapidamente guardou seus soles e centavos. Então, ele parou de repente e olhou de soslaio para Dan. Ele disse solenemente. Capitão. Acho que devemos nos preparar para o pior. Se houver um fantasma poderoso por trás dos eventos paranormais, pode ser muito perigoso apenas para Leonard e eu. Além disso, leva 2 ou 3 horas para chegar a Morse, certo? Mesmo que conseguíssemos enviar um telegrama solicitando reforços a tempo, ainda teríamos que esperar um bom tempo. Então, Dan interrompeu. Quero obter a ajuda de outro companheiro de equipe. Klein fingiu pensar por um momento e disse. E, de acordo com as regras, uma missão com 3 ou mais falcões noturnos envolvidos pode se candidatar a um artefato selado de nível 3. Sim, 3.0782 é o mais adequado para este trabalho. Ao ouvir isso, Leonard riu e disse. Exatamente o seu estilo. Cuidadoso,
cauteloso, sem correr riscos. Você parece estar insinuando que sou um covarde. Sou uma pessoa que olhou diretamente para o eterno sol ardente. Klein fingiu não ter ouvido Leonard e olhou seriamente para Dan Smith. Capitão, o que você acha? Devemos realmente tomar cuidado extra contra qualquer acidente. Tem havido muitas coincidências ultimamente. Dan assentiu pensativamente e olhou para os outros dois companheiros de equipe. Kenley, junte-se a Leonard e Klein em sua viagem para Morse. Apresse-se e escreva um pedido. Depois que eu assiná-lo, pegue o artefato selado 30782 do portão Chanis. Tudo bem, disse o baixo Kenley, colocando as cartas na mão. Tudo bem, Klein esmurrou sua mente enquanto parecia ansioso e solene por fora. Naquele exato momento, Cicatron estava monitorando Hood Eugen no asilo, enquanto Fry estava de plantão no portão Chanis. Klein saiu da sala de recreação e vestiu seu smoking preto. Ele pegou o chapéu e a bengala e esperou junto com Leonard por Kenley na escada que dava para o porão. Não havia ninguém lá, e estava extremamente quieto. Leonard de repente olhou de soslaio para Klein e disse: Acho melhor você desistir de qualquer sonho irreal. O quê? Klein respondeu confuso. Leonard avançou e parou na beira da escada. Ele olhou para a escuridão da escada. Mesmo durante uma missão, será impossível para você descobrir meu segredo e entender minha singularidade. Mano, você pode parar de pensar tão bem em si mesmo? Você achou que eu me candidatei a esta missão para espioná-lo? Eu nem tinha esses pensamentos. Iluminado, Klein riu. Como você pode ter tanta certeza de que minha singularidade não ajudará a revelar seu segredo? A expressão de Leonard ficou séria, mas ele sorriu e disse: Vai, hein? Vou esperar que você descubra então. Quando eu reunir mais informações e itens, irei ao mundo acima da névoa cinza para ajudá-lo a fazer uma adivinhação. De nada. Klein pensou sarcasticamente em sua cabeça. Logo, o pequeno Kenley trouxe o emblema sagrado do sol mutante escada acima. Quando Klein sentiu o calor e a pureza únicos, secretamente soltou um suspiro de alívio. Ele sabia que finalmente havia completado o primeiro e mais difícil passo em seu plano de sugar os poderes do sangue divino do eterno sol ardente. Então, os três deixaram a companhia de segurança Espinho Negro e caminharam até a rua Zoteland. Eles caminharam em direção à carruagem que pertencia aos falcões noturnos. O efeito purificador incomodará o cavalo? Kenley de repente perguntou ansiosamente. Não quero um cavalo que só pode louvar o sol para puxar a carruagem. Ele tinha sido um falcão noturno por mais tempo do que Klein, mas estava longe de ser experiente. Não, o artefato selado 30782 apenas purifica entidades vivas com alto nível de inteligência. Klein baixou a voz em resposta. Senão, eu não seria mordido por insetos. Ele acrescentou inexpressivamente em sua cabeça. Entendo. Não li as informações o suficiente. Kenley apertou o chapéu de seda preto e riu de esclarecimento. Como Klein ainda não dominava a habilidade de dirigir uma carruagem, ele ficou sentado dentro da carruagem pelas 3 horas seguintes. Ele esfregou o artefato selado 30782 em sua mão, enquanto observava Leonard e Kenley se revezarem na condução. Eles finalmente chegaram a Morse na hora do almoço. Que lindo! Kenley elogiou sinceramente enquanto eles desciam da carruagem e olhavam para os campos de trigo dourado sem limites que cercavam a cidade. As datas que representavam a constelação vulcânica estavam chegando ao fim, e a constelação Colheita Abundante iria governar a vida de todos. Leonard estava no banco do motorista enquanto olhava em volta e abria a boca, como se fosse recitar um soneto. Mas no final ele apenas jorrou uma frase: que lindo! Klein conteve a vontade de rir enquanto colocava a cartola, pegava a bengala e descia da carruagem. Naquele momento, um homem de meia-idade em uma toga preta de padre se aproximou. Ele desenhou uma lua carmesim em seu peito e disse: Louvada seja a dama! Vocês são os amigos que a Catedral de Santa Selena enviou para nos ajudar? Sim, Padre Siur. Que a deusa os abençoe. Leonard saltou da carruagem e respondeu com um sorriso. Estamos aqui para cuidar dos recentes incidentes paranormais. Ótimo, ótimo. O Siur de cabelos grisalhos e olhos azuis
viu muitos habitantes da cidade se aproximando, enquanto ele enfatizou rapidamente. Morse não era grande. Independentemente da direção que alguém escolhesse para viajar, entraria nas planícies em 10 minutos. As pessoas que ficaram lá se conheciam, então o que aconteceu antes se espalhou. Muitos moradores da cidade esperavam que a igreja da deusa da noite eterna enviasse pessoas para resolver o problema. Assim, quando viram que o padre estava cumprimentando 3 estranhos, rapidamente os cercaram de preocupação e curiosidade. Alguns andavam na ponta dos pés, e outros tentavam ouvir o que eles diziam. Leonard riu e disse: Padre, não se preocupe, somos profissionais. Olha, nós trouxemos água benta, adagas de prata, emblemas sagrados das trevas e também alho. Ele tirou os itens descritos dos bolsos internos de suas roupas, como se estivesse fazendo um truque de mágica. Alho! Você está tentando cheirar os espíritos até a morte? Klein achou ridículo, mas engraçado, enquanto assistia à performance de Leonard. Siur parecia confuso, e até começou a suspeitar que a Catedral de Santa Selena havia enviado um monte de fraudes. Os cidadãos que os rodeavam revelavam sorrisos satisfeitos, como se finalmente estivessem em boas mãos. Leonard se aproximou do padre Siur e explicou baixinho em seu ouvido. Eles acreditam nessas coisas. Sem esperar pela resposta do padre, acrescentou: Vamos almoçar na igreja primeiro. Então, cuidaremos desses assuntos. Sim, o almoço é muito importante. Quando esses incidentes paranormais forem resolvidos, será hora de me revezar cuidando do artefato selado 30782. E também a oportunidade para eu fazer amuletos do sol ardente. Espero que tudo corra bem. Claro, fazer amuletos do sol ardente durante o dia traria os melhores resultados. Klein pensou, cheio de expectativa.